Boa noite, bruxes! Como você tá? Não é de quarta, hoje é de quinta, mas tá tudo certo. Estou aqui na minha aguinha. Olha, Alissa, Tommy, Graciano, Ângela. Pega aí o que vocês estão bebendo: água, vinho, cerveja, suco, chá. Nem creio que estou aqui, eu também tô com saudade de você, garota. Laís, Império do Baralho Cigano, Kate, Nikita, Gerlin. Vem chegando, gente. Tô aqui, eu não vou beber vinho hoje, boa noite, porque eu já quero beber no final de semana, então deixa eu cuidar um pouquinho, né? Estava impaciente já. Então, gente, olha, hoje eu tô chegando no final do livro que eu tô lendo. E eu acho que foi assim, o livro é maravilhoso, mas esse capítulo específico é uma coisa de louco, gente, sério. E aí me despertou muitas coisas pra falar. Gente, o som tá muito alto? Olha o Romério que estudou comigo. Alexa, abaixa o som. Ó, meu robô. Então, vamos lá, pessoal. Aconteceu muita coisa, aquela coisa, né? Oi, Josi. Às vezes, a gente vive um mês que parece que dura uma eternidade. Todo mundo fala isso de agosto, né? Agosto costuma ser um mês bom pra mim. Mas, às vezes, a gente vive um mês que passa assim, que você nem viu, quando vê, nossa, já é Natal, não é? E às vezes, em dias, acontece tanta coisa que parece que foi anos. O tempo não é linear. E sabe quando a gente sente que passa mais rápido o tempo? Quando a gente tá com a nossa vibração elevada. Quando você tá muito feliz, a festa acaba rápido, você não quer ir pra casa. Ao passo que quando você tá com dor ou você tá fazendo um trabalho muito chato, parece que o tempo rasteja, não é? É assim que funciona. Então, o tempo, ele aparentemente, né, para essa mente humana, ele parece ser mais rápido quando a gente tá com a nossa vibração elevada. É assim que funciona. E aí, a gente pode pensar em várias coisas, né? Quando a gente fala de vibração, isso eu sempre falo. Tem gente nova aqui? Porque se tivesse gente nova, talvez isso seja novo para algumas pessoas, mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar: tudo que você vê como sólido, tudo, essa cadeira, o celular, você, tudo que você vê como sólido, a gente chama de matéria. Só que toda matéria, se você for diminuindo ela, você vai ver, se pôr uma lupa, que tudo é feito de átomos. Os átomos tem várias composições. Prótons, nêutrons, elétrons, que se dividir vai ter quarks. Vai dividindo, até que no final de tudo, você vê que é energia. Tudo é energia. Mesmo sendo considerado uma matéria sólida ou não. E a própria fórmula de Einstein, né, que energia é igual... E é igual a mc ao quadrado. Essa própria fórmula já traz pra gente que energia é igual a massa. Isso tá provado. Então isso não é uma teoria quântica, tá, gente? Isso é uma verdade. Nós somos feitos de átomos que, se reduzir prótons, elétrons, nêutrons, vai reduzindo até que no final das contas é energia. Esses átomos estão apenas numa outra vibração. Então, a água no seu estado gasoso não deixa de ser água. Só que ela no estado gasoso a gente não vê. E ela no formato de gelo a gente vê. É a mesma água, só tá em vibração diferente. Então, lembrando que a gente é energia, se nós somos energia, nós estamos constantemente vibrando. Então, constantemente a gente passa energia. E a gente recebe energia também, a gente emana energia. Eu tenho certeza que se eu falar pra você agora, assim, pensa numa pessoa que só dela, às vezes ela nem chegou ainda, mas você já sente a energia da pessoa chegando.
que é aquela pessoa mal-humorada, densa, pesada, sabe? É muito pesado estar do lado dessa pessoa. Já veio alguém na sua cabeça, não precisa falar. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que se você pensar assim, nossa, aquela pessoa tem uma energia que onde ela chega, ela levanta. É aquela pessoa, sabe, gostosa de estar do lado, você quer estar do lado, é uma pessoa que vibra, que é engraçada, não tem? Sempre tem. Oi, Adri, chegou a tempo. Então, são pessoas que têm uma vibração e contagiam o ambiente. Você também contagia o tempo inteiro. Começou agora a live, Will. Agora, gente, vamos parar pra pensar, vamos voltar. Então, nós somos energia, tudo é energia, e se a gente é energia, a gente contagia, a gente é contagiado. Onde a gente tá, a gente compartilha energia. Quando J.K. Rowling, que escreveu o livro Harry Potter, ela escreveu o livro, primeiro que o livro foi uma inspiração que ela teve numa canalização dentro de um trem, porque ela teve esse insight sobre, oi Cássia, oi Cami, ela teve um insight sobre a história do Harry Potter, e aí ela tava dentro de um trem e ela ficou com vergonha de pedir uma caneta pra alguém. Até então ela não tinha dinheiro, tá? Ela ganhou dinheiro com o Harry Potter, com o livro. E muito importante ressaltar, vou abrir um parênteses aqui. Ai, você vê, Cássia? É, porque ontem eu não consegui fazer a roda e eu queria fazer. Abrindo um parênteses. Não é porque a pessoa às vezes faz algumas escolhas erradas que ela não conquista coisas boas. Porque nós somos seres humanos e a gente tá tentando acertar. Não todo mundo, mas pelo menos nós aqui. A gente tá tentando acertar, mas às vezes a gente erra. Só que a gente tenta. E às vezes, quando a gente faz causa positiva, a gente consegue. Às vezes não. Entre causas limitantes, crenças limitantes, mas é outra coisa. Então, peraí só um minutinho. Alexa, toca Surfaces. Senão eu não vou conseguir prestar atenção no que eu tô falando. Obrigada. Olha, Will, nessas últimas semanas eu tava com minha energia muito baixa por conta de alguns familiares e resolvi ficar menos com essas pessoas e tô sentindo melhor minha energia. Eu vou falar exatamente disso, tá? Segura. Mas assim, quando a J.K. Rowling teve o insight pra escrever sobre o Harry Potter, ela ficou com vergonha de pedir caneta pra alguém. E aí aconteceu do trem ficar travado entre uma cidade e outra. E o trem ficou ali por 4 horas. E foi o momento que ela teve pra fazer a história dos 6 livros do Harry Potter. Quando ela foi lançar esse livro numa biblioteca, não lembro onde que foi, eu sei que o lançamento foi meia-noite. E aí tava todo mundo nesse lugar, foi esperar ela pra ela ler o livro. E tava as criançadas todos vestidos de bruxos, de bruxas, com varinha mágica, com chapéu. E tava uma energia tão gostosa que tava todo mundo contagiado. Eu tenho certeza também que você já foi em algum rolê que tava uma vibe tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa, que parecia que tava todo mundo no estado de Buda. Que todo mundo conversava com todo mundo e que naquele momento não tinha diferença entre as pessoas, que todo mundo se conversava, já não foi? Tem lugares assim. Tem lugares também que a gente vê na internet que começa uma briga no bar e quando você vê tá todo mundo brigando, ninguém sabe por quê, mas só tá voando cadeira e mesa, garrafa, não tem? Oi, Andriele. P, não consigo te ajudar aqui na live, tá? Porque a live é geral, não dá pra eu pegar especificamente um assunto, tá? Mas talvez não, com certeza isso vai elevar o seu estado de vida. Porque quando a gente eleva a nossa vibração, a gente naturalmente eleva a nossa vida. Por quê? Porque a gente vibra mais positivo e atrai circunstâncias melhores. Por isso que o caminho do autoconhecimento e do despertar é o caminho da cocriação. A cocriação não é só a lei da atração. A cocriação é um todo. Porque a cocriação a lei da atração vem da lei da vibração. E aí, gente,
Vamos agora imaginar a gente aqui nessa live. Às vezes a gente tá falando de uns assuntos que vão, aos poucos, elevando o nosso nível de consciência e elevando a nossa vibração. E a gente vai ficando mais feliz e aí a gente sai diferente daqui. Só que essa live aqui, que eu tô falando e você tá me vendo neste aparelho eletrônico, não é só eu, não sou só eu. Não é só a minha fala. Porque quando você tá aqui, você tá emanando pra mim a sua energia e eu tô trazendo a minha. A gente tá trocando energia. Igual num ambiente, igual num show. Eu fui num show domingo, que eu mostrei pra vocês, que eu não dava nada e tive tudo. Por quê? Eu sabia que era o Amon Live, que ia tocar violino. E tipo, eu amo música clássica, amo instrumento musical, toco. Então, é sempre gostoso ver. Só que o que eu imaginei? Porque ia ser um... Tá dando... Eu não sei de onde é essa luz, mas enfim, às vezes acende e apaga, tem uma abajur aqui. Eu imaginei que eu ia num lugar, que ia ser um ambiente bem família e realmente tava, e que eu ia ver o Amon tocando em cima do palco. Eu sabia que era com DJ. E aí eu fui, não tinha aparentemente ninguém, né, no começo. Só que a coisa foi mudando de figura. E quando o show começou, era uma coisa muito louca, porque assim, ele tinha uma vibração muito pra cima, então o show dele fez todo mundo levantar. O DJ tocava aquelas músicas que é a música que você gosta, sabe? Agora imagina a música que você gosta tocando alto, um pôr do sol lindo se pondo atrás deles e o cara tocando junto no violino. Foi uma coisa que assim, foi um show que eu vi e que me impressionou. Como o show do Metallica, uma vez que eu fiz xixi na calça no show do Metallica, gente. E eu não tava bêbada. E agora eu entendi o porquê que no show dos Beatles as meninas faziam xixi na calça. Eu entendi depois. Porque é uma vibração tão forte que você emociona. E isso é uma troca. Quando eu entrevistei o cara, o DJ, pra perguntar sobre o repertório deles, e ele falou, não tem repertório. E aí, Fê? Não tem repertório, a gente vai sentindo, vendo o público e tocando. Essas lives que acontecem antes de eu sentar aqui pra falar, às vezes eu penso no que eu vou falar, tipo, porque tá tão forte dentro do meu coração que eu falo, nossa, eu vou falar sobre isso. Às vezes não, às vezes eu nem sei o que eu vou falar. É sempre vem e vai. É sempre na intuição. Oi, Lê, nossa astróloga. Então, assim, a nossa intuição, ela sempre serve de direcionamento para que a gente siga o melhor caminho, o melhor comportamento, pra gente cocriar a nossa vida. Porque se você tem um desejo, é porque ele é possível. Oi, Kelvin, boa noite. Que bom te ver. Mas o que acontece? Como nós temos várias crenças limitantes, padrões estruturais, lugares que a gente mora, alguém aí tava falando de família, a gente vive envolto em outros ambientes e a gente tem uma lente de contato por causa dessas crenças. É por isso que servem as sincronias. As sincronias, elas mostram pra você o caminho. Só que se você não segue uma sincronia porque você prefere seguir a tua crença, é o seu livre arbítrio, mas a sincronia tá sempre indicando o melhor caminho para você cocriar. O ser humano teimoso não tem coragem de seguir completamente. Por isso que passa perrengue, faz parte. E tudo bem. Muitas vezes a gente não percebe as sincronias, porque a gente não tá conectado. O céu, o sol é elétrico, né? É elétrico. É pura energia ali, eletricidade, fogo. A Terra é eletromagnética. É magnética, na verdade. Ela puxa tudo, né? O centro de gravidade ali no centro da Terra puxa tudo. A gente tá aqui em cima de uma bola de terra e água na superfície, que a gente não sabe se a gente tá de ponta cabeça ou não, porque o que é em cima e embaixo não se sabe. Tá solta ali, girando.
E o selo do Tzolk'in, e se você não entender isso que eu tô te falando, tá tudo bem. É um recordar. Pega o que faz sentido, tá? O selo, deixa eu ver se eu tenho ele desenhado aqui. Não, mas eu posso desenhar. Peraí. O selo do Caminhante do Céu Vermelho, do Tzolk'in, que é o calendário maia, eu vou desenhar ele aqui no meio. Ele é assim, ó. Peraí. Mais ou menos assim, tá vendo? Percebe que são duas colunas que não se tocam? Você fica aqui no meio delas, você faz a ponte. Um representa o campo astral, o outro representa aqui, ó, o físico. Para você trazer os seus desejos que já existem no astral e manifestar ele no físico, você tem que fazer essa ponte, essa conexão. E como que faz essa ponte? A gente acabou de falar que o Sol é elétrico e a Terra é magnética. E a gente é o quê? Nós somos eletromagnéticos. O que significa? Significa que a gente faz a ligação dos astros com a Terra. Nós somos a antena. Então, quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente silencia, a gente consegue fazer essa ligação. Se a gente não faz isso, a gente está desconectado. Você não consegue conectar o campo astral e o físico. Você só corre atrás do físico, que é esse tempo fragmentado. E agora voltando pro show. Ou pra arte, um museu. Quando a gente fala da arte, tem esse selo também. Que é o selo da estrela. Que representa a arte. Tudo é arte, né? Tudo é arte. Nós somos um arranjo atômico que forma esse corpo. É pura arte. Tudo segue a sequência Fibonacci. Tem um caminhante do céu galáctico vermelho aqui. Aê, tome, faça jus, então. Faça essa conexão. Então, a arte, ela é muito importante porque a arte, ela tem o poder de elevar a nossa energia através dessa conexão. A pessoa que faz a arte, ela colocou ali uma energia, pintando, desenhando, que às vezes a gente nem entende o que é, mas quando a gente olha para aquilo, a gente sente inconscientemente. Por isso que existem obras tão famosas no museu que você olha e fala: ai gente, essa mulher nem é tão bonita assim, a Mona Lisa. Não é isso. É a sensação que a arte traz dentro do coração da gente. Essa conexão que a gente faz com a arte faz com que a nossa vibração se eleve na mesma frequência, na mesma vibração da própria arte. Quando a gente tá num show que o cara tá muito animado e muito pra cima, a gente também, a gente sustenta ele e coloca ele cada vez mais pra cima e a gente fica cada vez mais pra cima e daí fica todo mundo lá em cima, uhul! Eu não sei se tem professor aqui, mas quando você conversa com uma sala ou quando você faz live, é difícil no começo. Por quê? Porque você não conhece muito, você não domina, não tem experiência. Fica apático, porque se ninguém para na sua live, se ninguém conversa com você, não tem esse retorno de energia. Você vai se sentindo sugado. E é isso que acontece tanto aqui nessa egrégora. Por isso que eu consigo entregar conteúdo todo dia, porque eu tenho esse retorno energético. Oi, amor, daqui a pouquinho a gente vai. E é isso que acontece também em show. Sabe? É essa troca energética. Então a arte, a cultura, ela é muito importante para elevar o nosso estado de vida. Por isso que eu falo para vocês, desenha a onda, desenha, se conecta com arte. Se conecta com arte. Música não tem o poder de elevar a nossa vibração? Às vezes a gente tá numa música que a gente sente arrepiar e a gente começa a cantar gritando, quando a gente vê a gente tá chorando junto com a música. Porque a arte é a linguagem que conecta os corações. Essa interconexão eleva o nosso estado de vida quando a gente consegue se conectar com as coisas e com as pessoas. Por quê? Porque aí a gente volta pro ponto do in Lakesh.
sempre que a gente fala em Lakesh, vocês já devem ter ouvido. Eu falo muito em Lakesh. Em Lakesh significa eu sou um outro você. Fuki. Daqui a pouco, cara. Puta susto. Daqui a pouco a gente se conecta, filho. A Adele me deixa super pra cima. A Adele é maravilhosa, eu amo também. Então, Surfaces, eu adoro essa banda. Também me deixa, sabe? É uma música que eu ouço de manhã, quando eu acordo. E cada dia você tá de um jeito. Tem dia que você tá numa outra vibração. Tem dia que eu tô super rock and roll. Tem dia que eu tô calma, que eu quero ouvir Mozart, sabe? Depende. Então, quando a gente refaz essas conexões, derruba muro e se conecta com pessoas, nós nos elevamos. O que está acontecendo na sociedade é que as pessoas estão se igualando na vibração do medo e do ódio. Quando você se iguala nessa vibração, você está puxando a tua vida para baixo. Quando a gente troca esse tipo de assunto, é um assunto de alta vibração. Lá em cima. Eu saio pilhada das lives. Amo arte. Alissa, você desenha mó bem. Então, quando você fala sobre assuntos mais profundos, quando você lê assunto profundo, quando você vê arte, quando você vê uma série, um filme, te eleva. Ao passo que, se você dedica a sua nutrição, que é olhar, prestar atenção, sentir, cheirar, ouvir, falar, coisas baixas, isso puxa a tua vibração, puxa a tua vida para baixo. E aí você se torna um peso onde você vai. Por quê? Porque onde você tá uma pessoa pesada. Você puxa a vibração do lugar e das pessoas para baixo. Só que isso já tá tendo demais. Então não tem como a gente apontar aquilo que a gente não quer se a gente estiver vibrando igual. Mesmo que tá, beleza, mas eu tô no outro extremo, eu sou a favor disso, o outro é contra isso. Tá, mas você tem que sair dessa vibração de ódio, porque senão o seu ódio fortalece aquele ódio, daí vai ficando cada vez mais no ódio polarizado, entendeu? A gente não tem medo de falar, não, pelo menos não deve, a gente não deve ter medo de falar das nossas opiniões, dos nossos gostos, mas a gente tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro na forma de falar. Porque mesmo que alguém não te respeite, isso é da pessoa, não é teu. E se você age igual, você tá se igualando e sua vida tá sendo puxada pra baixo também. Deixa eu ver aqui. Leiam Cartas de Cristo. Ai, você já falou isso pra mim. E eu esqueci, verdade, eu tenho que ir atrás. A arte é a ferramenta que, se você souber usar, você consegue elevar a vibração da sua vida inteira e das pessoas que vivem com você também. Sim, por isso, por ressonância. Por ressonância. Quando você se eleva, você eleva tudo. Você se eleva e você eleva. Então, gente, se você tem o mínimo de desperto, o mínimo, seja humilde para olhar as sincronias e entender que as nossas verdades nem sempre são absolutas. As sincronias é a própria Terra, esse selo aqui, ó, do Tzolk'in, guiando a gente na direção da evolução da humanidade. Obrigada, Ricardo. Sabe? Quando tem muita gente que quer mostrar e falar sobre coisas que são verdadeiras e para ajudar e no desespero da situação que a gente tá agora, mas a forma de falar gera no outro um levantar de muros e aí você não consegue mais essa conexão. Entende? Troquem através da sua vibração, porque assim, você não vai conseguir elevar a consciência do outro falando. Isa maravilhosa. Gente, aqui em São Paulo tava 30 graus. Eu acho que tá ainda. E aí eu esperei, né? Falei, vou levar os bichinhos depois da live passear. Meu, caiu uma chuva, agora acho que parou. Mas tá um calor que vocês não têm noção. Tá até cheio de bichinho. Andriele Bruxes, se eu for super positiva, mas se tiver uma amizade que é em certo ponto negativa, pode fazer mal? Pode, faz. Agora vamos falar sobre uma coisa.
A gente nasce na família, e a família é a relação kármica mais profunda que existe. Por isso que a gente nasce naquele ambiente. E geralmente é para lapidar aspectos nossos. Foi combinado isso antes de vir. Então, geralmente as pessoas que te rodeiam são os empecilhos mais difíceis, assim, sabe? E eu recebo muita mensagem aqui sobre isso, porque assim, você pode estar morando sozinho. Assim como você deve ou pode ainda estar morando com a sua família. Ou já casou e tem outra família. Ou ainda tá planejando sair de casa para conquistar a própria independência. Não é? Só que quando você vive num núcleo, quando você se afasta desse núcleo, seja qualquer núcleo, tá? Familiar, de amizade, ou até uma cidade, um ambiente. Quando você se afasta dele, o seu nível de consciência se transforma automaticamente, porque você começa a frequentar um lugar que o funcionamento é diferente em se tratando de consciência. Que nem a Nath do atendimento, a maioria aqui deve saber que a Clara tá no atendimento porque a Nath se mudou pra Austrália, a irmã dela, gêmea, mora lá. A diferença de você sair de um país com todas as questões que a gente tem, um país novo, um país ignorante, né? Culturalmente falando, historicamente falando, e você vai de repente morar num outro lugar, um lugar que é limpo, um lugar que as pessoas se preocupam com a saúde, naturalmente você vai mudando a tua vida. Não quer dizer que lá não exista gente ignorante. Ai, obrigada pelo selo, Louise. Peraí, Alissa, me sinto muito bem toda vez que estou próxima de pessoas que são artísticas, naturalmente, sabe? É incrível, as conversas fluem de forma tão boa, assim, e as pessoas artísticas, elas são muito sensíveis, né? Então elas canalizam muita informação, às vezes nem sabe que tá canalizando. Como aumentar a intuição? Eu coloquei no feed uma coisa bem facinho sobre isso. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque se eu entrar nesse eu vou sair do que eu tô e não vou conseguir concluir, porque daí eu me perco. Mas a gente vai ter uma live sobre isso e a gente vai ter também... A próxima live a gente vai falar sobre projeção astral, tá? E sonhos lúcidos. Eita, nossa conversa, Lenita. Exato. O Tommy, isso também se enquadra quando não tem laço sanguíneo? Claro. Quando tu só vai de paraquedas nesse núcleo familiar aleatório? Sim, porque não é aleatório. Nada é por acaso. Você tá no lugar que você precisa estar para elevar seu nível de consciência. Só que se você não percebe isso e não evolui por conta própria, você começa a tomar chibatada nas costas. Por quê? Porque você vai se deixando levar pelas circunstâncias. E, gente, é muito difícil, sabe? Quando eu vejo assim... porque é uma relação independente, se é amorosa, tá? Uma relação. Ela tem que ter um equilíbrio. Porque se você não é uma pessoa consciente... Você vai acabar assumindo aquilo que é mais familiar pra você. Por exemplo, se você cresce numa família que teu pai era um opressor, que as pessoas te colocam pra baixo, que você não se sente confiante, você vai crescer achando meio que você não é capaz. Você cresce meio que na condição de vítima. E a pessoa que cresce num ambiente que... ele é sempre o conquistador, que os pais, nossa, você é o melhor, que não sei o que, que suas notas, tal. Ele acha que ele é a estrela do universo, uma pessoa mimada. E aí essa pessoa de vítima encontra a pessoa mimada ou sofrida, e aí essa pessoa se torna um opressor e essa pessoa se torna uma vítima, dá o casamento perfeito. Por quê? Perfeito entre aspas, porque não se larga mais. Porque vira uma roda de sansara. Um fica alimentando o outro energeticamente, tipo vampiro. Porque esse aqui tá oprimindo e esse não consegue sair porque ele tá na zona de conforto da vítima que foi a vida inteira. Então por isso que é importante a gente despertar e buscar quem a gente é, que condição a gente tá, e olhar para as nossas crenças limitantes pra gente poder mudar esses padrões, senão a gente não consegue ser feliz.
na infância, faltou informação, mas independente de infância ou não, tá, Tommy? É bom dar atenção aos processos de família, porque se você foge disso, acaba causando mais conflito e de qualquer forma a situação sempre volta, mas mesmo se forem outras relações, total. E outra, quando você não se cura, você machuca as pessoas ao lado. Não porque você quer, mas porque você tá doente. Então você reflete, você joga farpas, como diz Lenita. Você joga farpas. Então é muito importante a gente observar os nossos discursos, observar se isso que a gente tá falando, a gente tá realmente tentando pôr em prática. Porque, gente, política não é separado. Por isso agora, e você sabe, você que tá aqui, você sabe que eu não faço ninguém, eu não falo, ai, você tem que votar nesse. Eu falo o meu voto, tá? Tanto que eu falei meu voto e no dia seguinte eu tava fazendo um mapa galáctico pra quem vota em outra pessoa. É escolha, livre-arbítrio. Mas tem várias pessoas que falam assim, ah não, mas bruxa não vota nesse. Por quê? Mas existe um porquê. Porque se você for pesquisar e for observar a fala, você consegue, sem ver dados, sem ver nada, e aí você consegue discernir o que é fake ou não. Porque através da própria fala, você consegue ver a energia, você consegue sentir. Só que às vezes você tá com alguma coisa de dentro da tua própria vida que entra em ressonância com aquilo, então você prefere acreditar, você prefere seguir aquilo, porque tá em ressonância com você. Por isso que é importante você olhar pra dentro e olhar as sincronias, porque senão você acaba indo pra um caminho que não é só nível, sabe, social. É um caminho pra tua vida, porque daí você fala assim, ah, mas eu não consigo cocriar, nossa, mas como que acontece tudo isso na minha vida? Mas quais são suas escolhas? Porque tudo é um resultado, entende, das nossas escolhas. Eu não tô com vinho, eu tô com água hoje, mas eu tenho uma explicação, porque eu quero beber no final de semana. E, gente, lembra que eu não tava bem de estômago? Então, agora eu tô pegando mais leve, comendo comida mais leve, enfim, né? Não quero passar aquela dor de novo. Eu penso que a maior dificuldade, Alissa, em qualquer relação é um movimento saudável de saber ouvir o outro e ter um retorno disso. Saber ouvir e saber também discernir até que ponto a pessoa quer que você opine ou ela só tá jogando pra fora porque ela precisa falar. Porque senão, às vezes, você acha que toda coisa que a pessoa tem que falar, você tem que emitir sua opinião e você tem que responder. E às vezes não, às vezes a pessoa nem quer isso. Às vezes ela só tá falando e se você falar vai gerar um conflito. Então saiba ouvir e ter feeling. Entende? Por você. Porque pra que você vai dispensar energia com uma coisa que só vai te puxar pra baixo? E cara, eu falando isso parece que eu sou perfeita, né? Não, gente. Eu dou cada escorregada porque não é fácil manter a calma. Eu tenho um temperamento, né, forte. Não é ruim isso. É só canalizar. Mas a gente é ser humano, né? E a gente tem hora que não aguenta. E aí caiu, levanta. Caiu, levanta, só isso. E continua e não se perde. Porque o que as outras pessoas acham de você não importa. Às vezes você vive num núcleo por alguns anos. Ó, eu saí da minha casa com 18 anos. Eu tenho 40 anos. Faz 22 anos que eu não tô na minha casa. Você acha que meus pais me enxergam como eu sou agora? Não, porque eles me veem só às vezes. Pra eles eu sou aquela Amanda de 18 anos. Talvez um pouco mais madura, mas não consegue ver essa mudança. Por quê? Porque não convive. A Amanda que morava em Águas de São Pedro, que morou, né? Morei alguns anos, uns 3 anos lá. Não é a mesma Amanda que mora em São Paulo. Né? A Amanda que estudou no colégio, que era tímida e deixava todo mundo fazer bullying, não é a mesma Amanda de agora, que fez terapia, que investiga as próprias crenças. Então, se a gente for ligar para o que as outras pessoas pensam, a gente tropeça nesses julgamentos. A gente tropeça e a gente não consegue se levantar e continuar. E se você entrega, se você cansa disso e entrega, ai, seja o que Deus quiser, quer saber, eu vou curtir minha vida, eu vou ser feliz agora, você vai ser só imediatista, vai fazer sua vida, fazer as causas e efeitos e seguir o instinto apenas. E aí você vai seguir a tua tendência kármica. Você não consegue transformar a kármica. A Lenita,
falou muito comigo hoje a respeito do mapa natal, que inclusive eu vou deixar aqui depois da live, eu vou fazer o anúncio lá, que vai ter esse serviço aqui também agora. Ela é maravilhosa, gente. E ela tava mostrando que eu falei, nossa, como que bate, né? O mapa natal, ele mostra toda a sua tendência de vida, é que nem o mapa galáctico, só que é astrológico. O mapa galáctico é uma coisa galáxia, né? Mostra. Isso quer dizer que vai acontecer? Depende. Depende. Se você for seguindo só seu instinto e fazendo, lógico que vai. Mas se você ali já descobre que tem uma tendência que você não quer, você faz causas para agir diferente, para ter resultados diferentes. Se você traz para tua vida situações que te colocam numa posição inferior, por exemplo, se você aceita um relacionamento abusivo, você tá mostrando pro universo que você não é digno de ter um relacionamento saudável. Então, como você quer cocriar? Se você aceita tratamentos ruins, como você quer que as pessoas te valorizem? Porque é você que mostra, sabe? Se você, na hora de pegar a sua água, em vez de pegar a taça, você guarda pra visita e você usa o copo de requeijão trincado, o que você tá mostrando pro universo? Que você não precisa. Você não precisa. Ai, não preciso de um copo chique, não preciso de luxo. Por que não? É uma delícia. Deitar na minha cama e perguntar pra esse robozinho aí, que eu não vou falar o nome, senão ela vai achar que eu tô falando com ela. Tudo. Mandar ela fazer minha lista de compras, mandar ela tocar o que eu quiser, pesquisar o que eu quiser, desligar e ligar minha TV na palma da minha mão com o celular, em qualquer aplicativo, casa conectada. Precisa? Não, mas eu moro sozinha. Eu moro sozinha. Se um dia acontece alguma coisa, eu não preciso nem pegar no telefone, eu só falo, ela já faz tudo e chama alguém. Então, não é porque precisa, mas é porque você tem direito de ter uma vida abundante. Mas você só consegue acessar essa vida abundante e cocriar se você prestar atenção nas suas causas. Não é porque você não sabe, não é porque eu não sei cocriar, é porque eu não cocrio, você está cocriando a todo momento. Mas você só cocria uma vida diferente se você faz causas conscientes. Conscientes. Por isso que se fala o despertar. O que é o despertar? Abre o olho, faz as coisas de forma consciente. Para de falar mal do coleguinha. Não adianta você ir lá meditar 3 horas e ficar depois tacando pau no colega. Não adianta você vir aqui, não adianta eu vir aqui e falar de paz se eu não consigo fazer a paz na minha vida. Ai, Amanda. Gente, não é a todo momento que eu faço. Eu quebrei o pau domingo. Tá, beleza. Toma um banho, se recompõe, arruma as coisas e levanta de novo. Mas esteja consciente. É tão isso, né, Lê? Andriele, vampirismo é a pior coisa, bajulação pesa só de falar, exatamente, mas as pessoas às vezes fazem de forma até inconsciente. É natural, né, das pessoas. Alissa, sempre repito pra mim mesma, eu não sou vítima, sou co-criadora da minha vida e posso mudar essa situação. Por isso que quando a gente fala que a culpa de alguma coisa é de outra pessoa, a gente naturalmente e inconscientemente a gente se coloca na posição de vítima. Por isso que isso não quer dizer que você não reconhece quando aquilo tá errado, aquilo tá errado, aquilo tá errado, mas tá, qual é o meu papel? O que eu posso fazer pra mudar? O que eu posso fazer pra mudar? É pegar as rédeas da própria vida. Como que você quer cocriar se você não for dono da tua própria vida? Ou você acha que Jesus veio aqui falar pra você que você é o sofredor, pra você ficar ali chorando, quietinho, implorando pra Deus? Não, Deus quer que você saiba o poder que você tem dentro. Deus quer que você seja feliz. Jesus desceu para mostrar para você o caminho da felicidade. O Buda veio aqui falar de despertar. Então não aceite nada que seja inferior a isso, que te coloque numa posição de vítima sofredora e que não merecedor. Não merecedor, sabe? Aquelas orações que começam: meu Deus, eu sei que não sou digno da sua morada. Eu sou digno sim da sua morada, Senhor. Eu sei que eu fiz umas merda, mas assim, eu tô humana e tô tentando melhorar. Você pode me mostrar uma luz aqui? Como que eu faço pra melhorar esse caminho? Porque eu não quero ser uma pessoa cuzona. Sabe? Deus é energia, gente. Tá dentro da gente, a gente fala com Ele. Você não precisa ter medo.
de falar, você não precisa ter um tom cordial. Você precisa ser sua verdade. E se na tua verdade, a tua verdade, se essa sou eu, e eu não posso ser eu porque é pecado, então eu não posso ser eu, o pecado é você não conseguir expressar a sua essência. Esse medo que as pessoas têm às vezes, sabe? De se sentir oprimido por um Deus vingativo, isso daí não é verdade, gente. A árvore, às vezes, está crescendo e aí os galhos começam a ficar fraquinhos. Começa ali a planta mesmo, às vezes a folha no final começa a ficar queimadinha, você tem que cortar aquela parte para ela, né, reviver, revigorar, tirar a parte que está sugando a energia da planta e deixar a planta com energia, com força para crescer. Tira a parte que tá podre. Por que que Deus não ia deixar cortar o cabelo, gente? Se até a árvore a gente tira os galinhos que estão podre. Você acha que tá preocupado com isso? A gente tá aqui pra gente se elevar, um ajudar o outro a se levantar. A gente não existe combater a energia negativa com energia negativa. Entende? Se você é contra algumas coisas e você tá lutando pela paz, então não lute igual essa outra coisa. Por isso que a gente fala muito de vingança. Quando você fala que tipo, porque a vingança é boa, você tá se igualando àquilo e você tá fortalecendo o mesmo tipo de atitude. É a mesma coisa de você querer barrar o sol com o sol. Se até o ímã se atrai por positivo e negativo, se você pôr o positivo com positivo, ele repele. Não tem como combater uma coisa com a mesma coisa. Se você quer segurança para tua vida, você tem que fortalecer o vínculo entre as pessoas e não se armar até os dentes. Pegou? Levo também o aprendizado de que o exterior é reflexo do interior. Sim, Alissa, mais ainda, é o seu reflexo, porque você sabe, né, que quando a gente tá bagunçada, tudo do lado de fora fica uma bagunça também. Por isso que a sociedade tá um caos, né? Você passa o rio Tietê aqui em São Paulo, imagina se aquele rio fosse limpo, um rio... Poderia ser igual a outros países. A Suíça, o rio passa livremente ali, ó, no meio da vila, da cidade, completamente limpo e maravilhoso. Vocês veem, né, aqueles vídeos que passam, eu falo, meu, que coisa mais linda, parece um quadro. Por que que o nosso rio aqui tá cheio de coisa? Cheio de cocô, cheio de sofá jogado, cheio de sujeira? Porque é um reflexo. A gente tá fazendo com a natureza aquilo que tá dentro da gente. Suas veias estão cheias de coisa, igual o rio. Igual o rio. Mas não é reflexo, é continuação. Esse limite que a gente vê é só ilusório, porque tudo é átomo, né? Dentro, fora, tudo é átomo. É uma coisa só. O que a gente tá fazendo morando aqui no Brasil? Até quando a gente vai olhar pra tudo isso e negar? Negar desmatamento, olha só quanto tempo a gente ficou no frio aí, do nada uma noite de 30 graus. Lembra que o dia virou noite? Aqui em São Paulo virou uma vez, por causa da queimada no Pantanal, que muita gente nega, mas teve. Então assim, você não precisa que as pessoas mostrem pra você. Se você meditar e olhar com sabedoria, você consegue discernir. Porque você não vota em quem te levaria pra fogueira, exato. Só que isso eu tô falando, e se você aqui pensa de outra forma, tá tudo bem. Eu só tô trazendo como eu trago qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto, gente. A gente não tá falando sobre cocriação? Então por que a gente não tem que ter tabu pra falar? A gente sabe que a energia sexual da Kundalini é a energia da cocriação. A gente não pode falar de SEXO. Eu não vou falar porque eu não sei se o Instagram vai cortar minha live. É tabu? É tabu as pessoas serem quem elas são? Se elas gostarem de alguém que tem o mesmo gênero sexual? Gênero não, a mesma identidade sexual? Mano, entendeu? Então,
a gente tem que romper essas barreiras, que tudo isso limita a gente na cocriação. A gente não consegue uma vida abundante. Se você ficar reclamando da crise no país, mas você não mudar esse seu interior, mesmo que o país prospere, você não vai prosperar. Vai entrar e na mesma quantidade que vai entrar, vai sair. E não que tenha que entrar e acumular, mas que você tem que entrar e você tem que ter para você se dedicar não só com o básico, mas com viagem, com boa alimentação, sabe? Com lazer, com conforto. A minha casa é meu útero. Eu falo, meu não, da minha mãe. A gente não fala assim, quero o colo da minha mãe. Gente, quero minha casa. Sabe? É o momento que eu durmo aqui, que eu tô na minha energia. Por isso que eu me senti estuprada quando entraram na minha casa e invadiram minha casa. Porque é o meu ambiente. Assim, você pode ter um cantinho na tua casa que é. Às vezes ainda não, mas um dia você vai ter. Sabe? Então a gente precisa criar abundância. Abundância não é riqueza. Abundância é você ter uma qualidade de vida abundante em tudo. Sabe? Paz de espírito, dormir em paz, acordar feliz, acordar sentindo gratidão. O sentimento que gera a vibração mais foda que existe é o amor e a gratidão. Não existe nada que supere os dois. Por isso que fazer lista de gratidão de manhã ajuda. Ó, se você estiver passando um luto, por exemplo. Eu li isso nesse livro que eu tô lendo. Nossa, que calor, velho. Mas se eu abrir aqui vai ficar mó barulho. Se você estiver lendo se você, por exemplo, tem uma mulher nesse livro que ela tinha perdido o esposo num acidente de carro muito grave e ela tava muito enlutada, tava super triste. Ela tinha 2 filhos, acho. Aí o cara falou assim: vou usar a psicologia ao contrário. Pense numa coisa que poderia ser pior. Dela, você tá louco? Como assim pior? Pior do que perder meu marido? Dele é. Imagina se seu marido tivesse tido esse ataque cardíaco dirigindo o carro com seus filhos dentro. A pessoa sentiu gelar na hora, porque isso seria muito pior. Imagina, além dele, meus filhos, então poderia ser pior. Então, nesse momento, ela sentiu um alívio e uma gratidão por ter os filhos dela. Então, mesmo no momento que você tá enlutado e passando por várias coisas, se você prestar atenção, tem coisa que poderia ser pior. E aí você consegue sentir o mínimo de gratidão mesmo em meio ao luto. E isso eleva o seu estado de vida. Eu tenho uma mente milionária, então é só questão de tempo, Suelde, eu também. Na espiritualidade existe direita e esquerda também. Sim, mas não nesse sentido, né? Porque a direita e a esquerda da política, ela vem lá da questão da burguesia, quando o líder dos trabalhadores nas fábricas se levantou para exigir direito para a classe trabalhadora. E aí, quando eles iam nos lugares, os caras, os donos da indústria, os poderosos, os ricos de verdade, eles sentavam tudo do lado direito. Tinha as cadeiras separadas e aí a classe trabalhadora sentava sempre do lado esquerdo. Por isso que tem aquela música que fala burguesia fede. Burguês não é o rico. O burguês é aquele cara que lutava pela classe trabalhadora e aí ele conseguiu subir um patamar, porque ele virou um líder e aí ele quis se achar rico e ele foi se aproximando da classe dos ricos. Por quê? Porque ele conseguiu montar um comércio e aí por ele ser patrão de algumas pessoas, ele já acha que ele é igual o dono da fábrica. E aí, em vez de ele ficar do lado esquerdo, ele começa a migrar para o lado direito. Por isso que tem o centrão. A política vem disso, não de direita e esquerda, porque direita e esquerda, gente, a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas e a esquerda também tem tudo tem. Tanto que o Exu, ele é como se fosse o Yin Yang. O Exu é um espírito de luz que já ascendeu, entrou em ascensão, mas que ele desce até as trevas para cuidar e levar luz. Então ele é um espírito da luz atuando nas trevas. Não é capeta, entendeu? Então, e ele é da esquerda. Então esquerda e direita não é bom e ruim na espiritualidade. E nem na política, direita e esquerda representam os lados dessa época feudal, que era quando eles iam atrás lutar por direitos. Alissa, cara, assim, eu aprendi a perguntar pra pessoa o que ela precisa no momento, um conselho, um ouvinte ou um apoio. Às vezes o sorriso, sabe? Sério, faz um teste. Experimenta quando você sair na rua, sorrir pra pelo menos 10 pessoas. Gente, sorri.
você vai ver que vai elevar o seu estado de vida. Às vezes a pessoa tá ali estressada, tipo o motorista do ônibus. Você entra e fala, bom dia, motorista. Com uma outra entonação, você cria com ele uma conexão que eleva a vida dos dois. E quando você eleva a vida do outro, você eleva a sua também. E quando você eleva a sua vida, naturalmente você eleva... Quando você eleva a sua energia, naturalmente você eleva a tua vida pra cocriar, entendeu? Suelde, eu tava trabalhando no canto que tava me sentindo abusado mentalmente. Saí. Tem que sair, tem que ter coragem, né? Eu sei que às vezes a gente tá numa situação que a gente não pode meter o pé, né? Mas se você tiver confiança, você pode meter o pé. Porque se você tem confiança no coração, você consegue. Mas se você não tem tanta confiança, espera fortalecer pra sair. Mas não existe beco sem saída. A gente dá ao chão, o pé que o universo dá ao chão. Sempre. Eu sou prova viva disso. Para pais, filho sempre é criança. Criança crescida, mais criança, sim. Sempre. Como eu faço para aumentar minha intuição? Tem no feed, Ana. Tem uma que eu pus essa semana, tá? Eu não vou entrar nesse assunto porque vai dar 1 hora já aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas tem no feed e a gente pode depois fazer uma live só sobre isso, porque essa é a segunda vez que me perguntam na mesma live. Andriele, essa coisa de família e karma realmente é difícil. Minha mãe sempre me disse coisas que me machucaram muito, mas nunca ouvi um pedido de desculpa. Canceriana que chora. Ah, bem-vindo ao clube. Mas é também, e não botando a culpa na ancestralidade, mas é uma coisa de criação, sabe? Existe uma estrutura, crença limitante, que às vezes a pessoa acha que o fato dela ser seu pai, sua mãe, seu patrão, ser mais velho, qualquer coisa, ela tem o direito de faltar com respeito e você não. E você não tem mesmo, mas nem ela tem. E você pode impor esse respeito, mas quando se trata de pai e mãe é bem difícil, porque às vezes a relação, quando ela é muito próxima, uma relação de intimidade, deixa as pessoas se sentirem mais à vontade para causar sofrimento nas outras pessoas, para desaguar as más águas dela, as mágoas dela em cima de outra pessoa. Como ter vida social? Eu super tenho, eu saio pra caramba. Eu super tenho e eu vou em lugares que eu adoro. E se eu vejo que alguma opinião ali é contrária a mim, eu não entro no assunto, porque eu saí pra me divertir, não saí pra ficar brava. Eu adoro, gente. Veja, e olha que eu sou empata. Teoricamente, eu sugaria a energia de todo mundo e voltaria pra casa. Se eu fosse uma empata inconsciente, mas eu sou uma empata consciente. Boa noite, Rebeca. Os pais têm uma conexão maior com a criança interior dos filhos. Eles conseguem encher essa criança no filho, mesmo se ela é reprimida pelo mesmo. Isso explica porque os nossos pais sempre nos veem assim. Ai, que bonito, Alissa. A Alice é muito sábia, gente. Total sentido o que você tá dizendo. Obrigada, Thay. Amanda, como eu posso expressar minha criatividade e meus sentimentos? Sinto que sei muito, mas expresso pouco. Começa a desenhar. Não precisa desenhar perfeito. Começa a trazer arte, fazer arte. Tá estressada? Vai escrever o que você tá sentindo. De repente sai poesia. Vai desenhar. E meditação, gente. Meditação é uma coisa assim que te conecta, que faz essa ponte de você com a espiritualidade. Então, a meditação, ela faz você fazer essa conexão eletromagnética. Meditação. Me dá um conselho como ter vida social. Saindo. Eu saio até sozinha se ninguém quer ir comigo. É mais difícil, né? Porque você fala, ai meu, eu vou chegar lá sozinha. Ué, você nasceu sozinha. Você acha que a pessoa que tá lá do lado vai falar, ai, ela tá sozinha, ela não tá nem aí pra você. E às vezes você tá no lugar e aí de repente você encontra uma outra pessoa e começa a conversar. E eu, cara, eu falo pra caralho, né? Então, às vezes eu tô na fila do banheiro, eu já fiz amizade com todo mundo. Às vezes quando eu fui viajar, eu tive essa coragem porque eu fui viajar sozinha. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, ué, se eu fui sozinha pra fora, aqui na minha cidade eu não vou conseguir ir num bar? E aí eu ia e conversava com o bartender. É sempre muito bom te escutar, porque você tá me enchendo de luz e eu tô devolvendo. Amei isso, hein? Eu também, Lê. Ele tá pronto pra ouvir a gente. Sim, é porque ele é a gente, nós somos ele, só que a gente tá inconsciente pra esse detalhe. Exatamente, Deus é energia roteca. Parabéns por despertar as pessoas. Não, tô só sendo ponte. Você tá despertando, você tá aqui, você não tá aqui à toa. Deusa, se puder, fala mais sobre vampirismo e bajulação, por favor.
Gente, não tem muito o que falar, sabe, Steph? Porque assim, é esse sistema que a gente colocou do oprimido e o opressor, da vítima e o opressor, é a mesma coisa. Se você não tem controle sobre a sua própria energia, se você não conhece, você permite ser sugado. Porque, por exemplo, uma pessoa empata ou uma pessoa muito sensitiva. Você vê uma pessoa sofrendo, a pessoa pede ajuda, você fala, não tenho como negar ajuda. E realmente não deve negar. Mas, por exemplo, tenho uma conhecida que veio me contar a história da vida dela e ela tava super mal, só que eu tava mal também. E eu falei a verdade pra ela, eu falei, olha, a gente pode conversar, eu mandei mensagem, a gente conversou, só que nesse momento eu não posso te encontrar e sair com você, por exemplo, pra beber, porque eu não vou ser boa companhia, porque eu não tô bem, e aí eu vou ficar pior, porque se você não tá bem e encontra alguém que não tá bem, junta e potencializa, entende? Então eu preciso primeiro me erguer, e aí às vezes, e outra coisa, quando você é uma luz, vem um monte de mosquitinho bater, porque eles são atraídos pela luz. Então você precisa ter o teu momento, você precisa respeitar você. Tipo, no começo, quando eu comecei a página, eu não tinha muito essa noção de controle. Então, controle da minha energia. Eu me senti esgotada, eu chorava pra caramba. Por quê? Porque eu recebia cada mensagem no direct que eu me sentia obrigada de fazer alguma coisa, de gente falando que ia se matar. Até hoje eu recebo. Sabe? E eu não tenho como abraçar o mundo. Então eu tenho que me respeitar, eu só consigo ajudar quando eu tô bem também. Então eu preciso ter isso, sabe? O meu momento. Por isso que eu consigo estar aqui sempre. Dar um conselho como ter vida social. Eu já falei, Rebeca. É saindo, é tendo, é se propondo. Gênero é construção social, não quero dizer que não existe, mas pelo contrário, é uma criação nossa. E as pessoas podem se identificar com outros gêneros que não seja aquele que impõe sobre o próprio. É porque, gente, o IP, existe uma árvore, a árvore IP, existe ela amarela, existe ela roxa, existe ela IP rosa, IP branco. Deve ter mais ainda, não sei, mas que eu saiba são essas 4 cores. Roxa é mais difícil de ter, mas tem. Roxa, amarela, rosa e branco. Os 4 são IP. Só muda de cor. Nós todos somos seres humanos. Se você é homem ou mulher, você é um ser humano. Se você é loiro, moreno, preto, você é um ser humano. Isso não tem que ter diferença. Entendeu? Última coisa que eu vou falar. Vocês seguem aquele cara que sofreu racismo? É um cara que, sei lá, ele tem acho que mais de 1.300.000 seguidores. Ele é negro e engraçadíssimo. E ele ficou famoso, ganhou dinheiro e comprou um apartamento num prédio chique. E ele foi vítima de um racismo horroroso nessa semana, e aí divulgaram tal. E eu assisti o vídeo, eu não sei se eu no lugar dele teria me controlado. Mas é que é difícil pra mim. Não tem como eu saber como eu me sentiria naquela situação, porque eu nunca sofri racismo. Às vezes a pessoa já sofreu tanto que ela consegue talvez lidar de uma forma... Eu não sei. Porque se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu teria me descontrolado. Se alguém me tratasse daquela forma, eu teria talvez me descontrolado. E nesse momento é um momento que pulsa muito forte dentro da gente a vingança, a vontade de moer na porrada. Talvez pra você não, mas no meu temperamento sim. Se ele tivesse feito isso, tudo que ele sofreu ali no vídeo, se ele tivesse feito isso, o que ia sobressair pra sociedade ia ser: fulano bate em ciclana, tal. Ai, tudo bem que ela foi racista, mas homem bater em mulher, ia ser uma coisa assim. Então, por isso que a gente tem que estar conectado para ter uma amplitude maior na forma como a gente lida com as circunstâncias, porque se a gente só recebe e bate, às vezes ali na hora, essa vingança traz pra gente o conforto que a gente precisava. Só que mais adiante a gente se ferra. Por quê? Porque a gente agiu com instinto, a gente recebeu e foi, e aí a gente seguiu a nossa tendência kármica. Isso é karma. A gente não precisa ter karma.
A gente pode quebrar karma se a gente despertar. Porque se você desperta, e ele com certeza é uma pessoa desperta, porque ele tá uma luz na sociedade. Ele tá brilhando pra caramba, tanto que ele, tem um monte de fã. Porque as pessoas olham e o olho brilha. Então, se você tá desperto, você consegue agir contra a sua tendência kármica. Percebe? Eu passei pelo luto e hoje percebo que foi necessário para eu assumir o que sou hoje. Todas as dores que a gente sente são os maiores aprendizados. É foda isso, né? Não precisava sofrer desse jeito, mas é que tem coisa que a gente só aprende na dor. Maia exatamente, mensageiro. Márcia, obrigada pelo selo, lindona. Eu vi a Márcia pessoalmente essa semana, tá? Olá, boa noite. Não tenho vida social. O que você pode falar pra mim? Gente, é a mesma pessoa? Eu já falei. Você precisa fazer um movimento. Se você quer ter vida social, você precisa fazer um movimento. Fazer primeiro o que você gosta. Por você, vai no parque, dá uma volta. Faz um cafezinho quente na garrafa térmica, leva pro parque, coloca uma canga no chão. Observa o céu tomando o seu cafezinho. Isso é lazer. E aí, naturalmente, você vai desenvolvendo a sua vida social quando você começa a se dar a oportunidade de ir para lugares, de conhecer os lugares, estar bem com você. Você vai atrair pessoas ao redor e vai acabar conhecendo mais gente. Quando eu terminei minha última relação, eu fiquei absolutamente sozinha. Sozinha. Eu tava brigada com a minha amiga, minha família mora longe, meus amigos eram os amigos do meu ex, e eu não tinha ninguém pra sair, eu saía sozinha. Não é fácil, mas a gente é sozinho. Sou empata também e trabalhando pra ser consciente, já tá se tornando, Mai. Eu amo fazer mandalas, é sensacional. Nossa, mandala é tudo, eu gosto também. Tinha uma época que eu pintava pra caramba. Andriele, aprendi que empatia não é sentir totalmente os sentimentos de uma pessoa, e sim entender. Se torna possível ajudar e liberar para não se sentir igual ou pior. Empatas que lutem, exatamente. Empatia e empata é diferente. Empata é um ser que tem a quantidade de neurônios espelho acima do normal. Então, acaba refletindo muito mais e acaba sentindo o que o outro sente. E isso é problema, por quê? Porque você sente a dor do outro, aí o outro já até se recuperou e você tá lá sofrendo com a dor. E isso precisa fazer terapia mesmo. Ou então, ter essa capacidade de autoconhecimento, de estudo e tal. A empatia é exatamente isso. Eu não sei se vocês viram o vídeo, também um Reels, do cara lá que apresenta... Ai, gente, ó, eu falando... Eu pareço aquelas velhinhas, pareço minha avózinha falando, tipo... aquele cara que falou aquele negócio, não lembro nem do cara nem do negócio, mas e nem da pessoa, eu não sei nome de gente famosa porque eu não assisto televisão, mas é um programa, acho que é o Altas Horas, eu não lembro o nome daquele cara que tá 300 vidas fazendo o mesmo programa, e que ele tava falando com uma pessoa pública negra que ele perdeu o pai dele, e aí ele tava com muita saudade do pai dele, e aí tinha um lugar que o pai dele amava ir. E ele resolveu ir pra esse lugar pra ver se ele sentia o que o pai dele sentia, porque ele tava com muita saudade. E ele foi pra esse lugar e ele fez a maior força do mundo e ele não sentiu nada. Por quê? Porque ele não é o pai dele. Ele nunca ia conseguir sentir como o pai dele sentia. Por isso, eu que não passo preconceito, eu nunca vou saber exatamente o que a pessoa que passa sente. Mas eu posso ter empatia de falar. Ai, gente, vontade de chorar. Empatia de falar que eu não sei exatamente o jeito que você tá sentindo, mas eu tô aqui pro que você precisar. Isso é empatia. Por isso que é muito difícil, sabe? A gente falar de combater uma coisa com a mesma coisa, a gente levantar uma bandeira, né, de bandido bom é bandido morto. A regra da aviação aqui, primeiro a sua máscara, depois você ajuda a colocar no outro, exatamente. Quando você... porque se você não colocar máscara em você, como que você vai ajudar o outro? O interessante é que o IP, cada cor de flor tem uma época, verdade. E uma altura também, eu fiquei sabendo. Que o IP rosa, ele é mais baixinho que o IP amarelo. E aí acaba o tempo de florescimento de um, aí começa de outro, né? Agora a gente parece que tá na época do IP rosa, tá tudo tão bonito.
ver. Me aproximei mais da espiritualidade com 14 anos. E você tem 15 anos, Andriele? Ai, gente, eu amo vocês. Eu amo todos, tá? Todos aqui. Até os que têm 110 anos que estão aqui. Estão, tá? Em outra dimensão, mas estão. Mas quando eu vejo essa galera novinha buscando despertar, eu fico muito feliz. A Alissa tem 15 anos também. Andriele, 15 anos, que da hora. Eu fico muito feliz mesmo, porque assim, vocês estão começando numa idade que vocês têm tudo pra, alcançar níveis altíssimos de abundância na vida. Porque vocês estão começando cedo. Não que não tenha, as outras pessoas também têm, mas é a esperança que a gente tem de um mundo melhor, porque ninguém dura pra sempre. E quem vai conduzir o mundo é sempre o mais jovem. Por quê? Porque o mais velho vai morrendo, vai nascendo, vai morrendo. Então a gente tem que sempre ter esperança e olhar para o mais jovem com esse olhar de tipo, nossa, que legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovem florindo. Jovem sendo a melhor versão, que nem aquela baterista que eu sigo, que ela é uma criança maravilhosa, talentosíssima. Alissa, acho que o primeiro passo para ter uma vida social é não achar que é uma obrigação ter vida social. Perfeito, a Alissa respondeu melhor que eu, Rebeca. Mas que isso vai melhorar sua vida e abrir portas para conhecer coisas novas e gente nova. Porque às vezes a gente fica dentro de casa, a gente tá no nosso confortinho, na nossa zona de conforto. E se a gente não faz um movimento diferente, nunca vai acontecer coisa de diferente na nossa vida. E é gostoso, sabe, sair pro mundo ver. Eu amo ver coisa diferente, coisa que eu nunca vi, sabe, em lugares que eu nunca fui. Me lembro que quando me separei, fiquei sem muitos amigos. Aí comecei a sair e hoje conheço pessoas de vários grupos diferentes, igual eu, Teca. Quando você fica muito tempo num relacionamento, depois que você sai, é sinistro. Principalmente quando você mora numa cidade que não é a tua. Acho que também é importante saber se divertir sozinha primeiro. Tudo, até se amar sozinho, né? Quando você tá bem com você, que você atrai outras pessoas, outras circunstâncias. Eu lembro que minha psicóloga falava pra eu comprar lingerie só pra mim. Eu nem sou dessas, eu gosto das calcinhas de véia mesmo. Minha avó é assim também, e eu sou muito assim também. Serginho Groisman, é isso mesmo, Adriana. Pra quem tá perguntando aí sobre vida social, ó a Esté falando, acredito que você tem que se conhecer e ter confiança em quem você é. Sua energia vai atrair as pessoas. Deu o primeiro passo e o universo dá o chão. Perfeito. Vocês são tudo de bom, gente. Gente, iniciei meu despertar com 11 anos, Alissa. Tem um cara aqui também que me segue, Alissa, o Gu. Eu já falei dele várias vezes. O Gu, é porque o Gu mora, eu não lembro onde ele mora. Sergipe, Acre, sei lá. É longe pra caramba, sabe? Tem seca lá mesmo. E ele é um cara super desperto. Muito desperto. E tipo, é uma criança, mas na verdade é um adulto, sabe? Eu acho isso sensacional, gente. A Lenita, Amanda, elas têm menos que nossa amizade, é verdade. Menos que a minha amizade é a da Lê, porque com a Lê a gente tem o que, uns 16, Lê? A Lê que é boa com datas. Parabéns, meninas, vocês são nossa esperança total. Só pra gateiras, verdade, principalmente uma cidade como Curitiba. Verdade. Andriele, ai, me dá uma alegria enorme receber esse carinho e essa força toda. Gente, passei até 10 minutos, mas é que eu falei tudo que eu queria falar. Eu tô bem leve e essa live foi maravilhosa. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo selo. Eu encontro vocês quarta-feira que vem aqui ao vivo, beleza? Pensa nisso que eu falei. Um beijo!